Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao tema anterior, que foi geopolítica mundial. Na aula passada nós falamos sobre o desenvolvimento do capitalismo. Vimos as características do capitalismo e socialismo. Vamos fazer um breve relato do que nós vimos na aula passada para falar do conteúdo novo. Olha só. Falamos sobre a questão dos blocos capitalistas e socialistas. Vimos que no capitalismo as características, acúmulo de riqueza, economia de mercado, trabalho assalariado, propriedade privada, burguesia detentora dos meios de produção. Já no bloco socialista, distribuição da riqueza, economia controlada pelo Estado, meios de produção socializado, existência da divisão de classes. Eu mostrei na última aula os fatores positivos e negativos do capitalismo, positivos e negativos do socialismo. Vimos que os dois sistemas, eles são os únicos praticamente adotados no mundo. Lembrando que o sistema capitalista é predominante. Mais de 90% dos países do mundo utilizam esse tipo de sistema econômico. Certo? Agora, há uma diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos em relação ao capitalismo. Tem países que a concentração de renda é maior e tem países onde a distribuição de renda é melhor. Por exemplo, eu pego aqui um país capitalista da Europa, Inglaterra, vou pegar a Noruega, que tem o melhor IDH do mundo. Você tem aí um país capitalista, onde você tem assim, uma excelente qualidade de vida da população, o bem-estar social, porque a expectativa de vida é longa, distribuição de renda é melhor e a consequência disso é que a população vive bem. Aí eu tenho outros países desenvolvidos que a condição de vida também não é tão boa assim, tá certo? Então, só para você entender que no sistema capitalista tem países melhores e piores. No sistema socialista, nós temos ainda alguns países que persistem nesse tipo de sistema, que é Cuba, Vietnã, Laos, certo? São esses países que ainda detêm o sistema socialista. Então, nós vimos isso aqui direitinho. Acredito que não tenhamos mais dúvidas sobre os sistemas. Então, vamos lá. Olha só. Hoje nós vamos entrar diretamente no capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. E no material não tem, mas nós vamos falar um pouco sobre o capitalismo informacional. Bom, então vamos lá. Vou falar agora sobre o capitalismo comercial. Bom, pessoal, é o seguinte. Essa etapa do capitalismo teve início no século XV. Preste atenção. Com a expansão marítima das grandes potências europeias da época. Espanha, Reino Unido, Portugal, Países Baixos e França. Era, assim, o objetivo de buscar novas rotas de comércio. Bom, então vamos lá. Capitalismo comercial, qual século? Início no século XV. Claro que durou muito tempo, muitos séculos. Início do século XV, com a expansão marítima das grandes potências. Quem eram as grandes potências? As potências europeias, claro. Espanha, Reino Unido, Portugal, Países Baixos e França. Bom, pessoal, nessa época, o continente africano foi explorado, o continente americano também, América Latina, com exceção dos Estados Unidos e Canadá, que foram colônia de povoamento, colônia inglesa. Do México para baixo, todos os países foram colônia de exploração dos países europeus. Não era somente aqui no continente americano. Eles também exploravam a África e uma parte da Ásia.
Por isso que os europeus hoje são muito ricos. A Inglaterra, por exemplo, explorou várias colônias africanas, certo? Juntamente com Portugal e Espanha. Se você pegar aqui a América do Sul, vou colocar melhor, América Latina, né, porque tem a ver com as origens. O continente América Latina foi dividida, certo? Uma parte pertencia a Portugal e outra parte à Espanha. Então, por isso que nós somos latino-americanos, certo? Então, nossa língua deriva do latim. Bom, então, você já sabe quando ocorreu e como ocorreu o primeiro tipo aí, que foi o capitalismo comercial. Os países europeus exploravam os países latino-americanos. Com busca dessas rotas marítimas, as potências conquistaram novas terras na África, na Ásia, na América. As grandes navegações só foram possíveis por conta do avanço de novas técnicas, como a caravela e a bússola. Claro, a bússola era o equipamento essencial para a navegação naquela época. Vamos lá. Esse período do capitalismo, as terras conquistadas pelos europeus passaram a participar da divisão internacional do trabalho. Isso é importante, viu, pessoal? Preste atenção. A chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho, fornecendo metais preciosos e matérias-primas para as metrópoles, que, por sua vez, vendia produtos manufaturados para as colônias. Bom, então, foi a primeira divisão internacional do trabalho, chamada também DIT. Como é que funcionava? Certo? Metais preciosos e matérias-primas para as metrópoles, por sua vez, vendia produtos manufaturados para as colônias. Essa fase do capitalismo é marcada pelo significativo acúmulo de capital, reforçando o poder do Estado e enriquecendo a burguesia das potências europeias. Bom, então foi aí que o continente europeu começou a acumular riquezas, claro, explorando as colônias da África, do continente africano, do continente americano, no caso aqui a América Latina, e da Ásia. Então os europeus exploraram por séculos essas colônias. Olha só, a economia da época seguia o mercantilismo, que era caracterizado pela forte atuação do Estado na economia. Essa utilizava medidas para fortalecer o mercado interno com o objetivo de consolidar os estados nacionais. No período das grandes navegações, também foi marcado pela exploração das colônias, por meio da exploração mineral, produtos agrícolas, além do tráfico de negreiro, de genocídio das populações nativas das áreas colonizadas. Bom, pessoal, essa é a parte negativa, né? A parte ruim da geografia. Com as grandes navegações, os europeus, certo, provocaram a morte de muitos nativos, tanto americano, sul-americano, latino-americano, como africano e asiático. Claro, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram o continente habitado pelos nativos brasileiros, que ficaram conhecidos posteriormente por índios, e houve um choque aí de culturas. A cultura do homem branco, no caso aqui do europeu, certo? Que tinha vestimentas, tinha religião, tinha armas de fogo, uma cultura totalmente diferente. E também tinha doenças que os portugueses introduziram aqui no Brasil, por exemplo, o vírus da gripe, que não tinha, tá certo? Então, pessoal, houve uma alteração. Muita gente fala que isso aqui foi a primeira globalização. Alguns autores geográficos falam que o capitalismo comercial, essa época aqui das navegações, da partilha dos territórios, foi a primeira globalização. Bom,
Então, pessoal, roubaram dos territórios os metais preciosos como ouro, prata, certo? A produção agrícola, no caso aqui do Brasil, a cana-de-açúcar, era produzido, inclusive, com ajuda, como Portugal também tinha colônias na África, os portugueses introduziram aqui os negros africanos para o cultivo da cana. Então, no Brasil, nessa época aqui, eu tinha 3 etnias diferenciadas: o branco europeu, o nativo brasileiro indígena e o negro africano, que foi aí que começou a primeira miscigenação, mistura de raças. Então, todo o povo brasileiro é fruto dessa mistura. Então, nós aqui temos descendência em um desses 3 povos. Você pode ser de cor branca, mas pode ter tido um descendente negro, africano, ou índio, certo? Nativo brasileiro. Por isso que essa questão hoje, em relação a preconceito por cor da pele, é uma coisa que não se admite, não se admite. Em um país onde algumas pessoas ainda têm essa mentalidade racista. Eu acho que deveria até aumentar a pena em relação a pessoa ser destratada por conta da cor da pele. Certo? Então, observe aí que tem um pouco dessa questão dos escravos africanos que foram introduzidos aqui no nosso país. Bom, então, pessoal, prosseguindo aqui, lembrando que o capitalismo comercial começou no século XV, certo? Com as navegações marítimas comerciais, países de destaque, países europeus, no caso a Espanha, Reino Unido, Portugal, Países Baixos e França. Os que mereciam destaque, Portugal, Espanha e Reino Unido, eram os mais fortes da navegação. O intuito era explorar novas terras e houve o choque de culturas entre os nativos daquelas regiões. Por exemplo, na Oceania, que foi amplamente invadida pelos ingleses, houve um choque entre os aborígenes, os maores, que eram os nativos. Houve conflitos e muitas mortes. Aqui, na América do Sul também, ocorreu conflitos, só que nossos índios eram pacíficos, mas mesmo assim, posteriormente, ocorreram problemas. Na América do Norte, mesmo com a colônia de povoamento inglesa, também tiveram problema com os nativos norte-americanos, os chamados Apaches, ou peles vermelhas, que eram muito violentos. Bom, então, os territórios foram conquistados, ocorreu a partilha e as potências começaram a enriquecer ainda mais, utilizando esses recursos roubados das colônias. Entendido até aí, pessoal? Vamos agora falar sobre o capitalismo industrial. Olha só, já o capitalismo industrial teve início no século XVIII, com a Revolução Industrial comandada pelo Reino Unido, a primeira revolução. Nesse período ocorreu a descoberta de novas fontes de energia e de tecnologias também, que ampliaram a produção das indústrias por meio da industrialização do petróleo e do desenvolvimento da eletricidade, aumentando a produtividade nas indústrias e das concorrências, intensificou a necessidade de ampliar as áreas fornecedoras de matérias-primas no mercado consumidor. Bom, pessoal, então, olha, nessa parte aqui do capitalismo industrial, necessita de matéria-prima. Claro que a indústria, pessoal, ela precisa de alguns fatores para funcionar. Vamos enumerar alguns fatores. Por exemplo, para a indústria funcionar, necessita de energia. A energia aqui era obtida pelo carvão mineral, na primeira revolução. A indústria necessita de mão de obra, os trabalhadores. A indústria necessita de máquinas. A indústria necessita de capital, de dinheiro para investir. E a indústria também precisa de mercado consumidor, pessoas para comprar o que ela produz. Bom, então, veja bem, surgiu nessa etapa aqui do capitalismo industrial, certo? Essa necessidade por matéria-prima, que atualmente nós chamamos de commodities. Commodities é o termo globalizado,
Claro que, como a gente sabe, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, impõe, certo, o dólar como moeda universal da globalização e o inglês como o idioma universal da globalização, certo? Então, por isso que você tem que analisar bem essa questão. Aqui no Brasil chamamos de matéria-prima, mas no mundo todo chama de commodities. E se você quiser usar esse termo, não tem problema, certo? É americanizado, né? Americanização dos costumes, da cultura dos países que foram colônia no passado. Bom, então, pessoal, prosseguindo, esses países se industrializaram. Na primeira revolução, ocorreu na Inglaterra, no contexto europeu. A segunda revolução industrial já se expandiu aí para a parte da Ásia, o Japão começou seu processo, outros países europeus, como a Alemanha, França, Itália, e na América, no caso, a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Então, na segunda revolução, não ficou restrita apenas a um continente, tá certo? Surgiram novos focos de industrialização. Bom, nessa perspectiva, as novas potências industriais expandiram seus interesses comerciais na África e na Ásia. Isso resultou em uma nova organização internacional do trabalho, na qual as metrópoles europeias exportavam produtos industrializados para as colônias, que por sua vez forneciam produtos agrícolas e minerais para as metrópoles. Olha, pessoal, a segunda dita aqui. Nessa, o que acontecia? Os países que eram, no caso, as colônias que eram explorados, mandavam os commodities, ou seja, a matéria-prima para as metrópoles. As metrópoles industrializavam, agregavam valor, geravam emprego, aumentavam o PIB, e exportavam para os países subdesenvolvidos, no caso aqui, as colônias, com preço mais elevado. Até hoje, isso acontece. Pessoal, hoje, os países que exportam matérias-primas têm uma balança comercial mais fraca, e algumas vezes até com déficit, que não é o caso do Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo, se não o maior em alguns segmentos, junto com os Estados Unidos, o maior rebanho bovino, suíno do mundo. E fora a questão agrícola, né, que o Brasil exporta soja, o Brasil também exporta minérios, como minério de ferro, bauxita, nióbio, entre outros, tá certo? Então, como é que funcionava no capitalismo industrial? Veja bem, as metrópoles europeias pegavam os produtos agrícolas, minerais das colônias, processavam esses commodities e vendiam a preço mais elevado para as colônias. Então, pessoal, funciona dessa maneira. E até hoje, essa questão, pessoal, ainda ocorre. Só que mudou um pouco e nós vamos analisar agora. Olha só, vamos lá. A busca por novas áreas de interesse ficou evidenciada com a partilha da África, com a chamada Conferência de Berlim, ocasião a qual as potências europeias concordaram em dividir o continente africano. Então, olha que interessante, pessoal. O continente africano foi dividido. Lá na África tem lugares que se fala inglês, se fala português, espanhol, certo? Turco. Então, quem colonizou introduziu sua cultura com alguns idiomas. No caso, Angola, Moçambique, falam o português, que foi colônia de Portugal. Já na África do Sul, colônia britânica, então também vai falar o inglês, junto com o Egito, certo? Então, interessante que esses países que colonizaram introduziram sua cultura e a língua, o idioma, faz parte da cultura. Então, em vários países do continente africano, você vai encontrar línguas nativas, certo? As tribais, e também a língua do colonizador. Tem países que obtêm 2 ou 3 dialetos. Bom, nessa etapa do capitalismo, o lucro passou a
resultar na produção de mercadorias das relações de trabalho assalariado. Diferentemente do capitalismo comercial, que é baseado no mercantilismo, no capitalismo industrial, a economia deve ser regulada pelo mercado, sem atuação do Estado, por meio de leis da oferta e da procura. Bem, essa lei da oferta e da procura funciona assim. Quando você vai ao mercado, tem pouco produto e muito comprador, o preço sobe. Quando você vai ao mercado, tem muito produto e pouco comprador, o preço baixa. Tira um exemplo na época junina, onde o ano que você tem muito milho, o preço fica baixo, fica baixo. Um ano que você tem secas, que compromete a safra, e você vai ter pouco milho, o preço se eleva. Isso a gente chama de lei da oferta e da procura, a lei de mercado. Isso já no capitalismo industrial. Tal doutrina econômica é denominada liberalismo econômico, desenvolvida por Adam Smith, que defendia a não intervenção do Estado na economia. Tá certo? Bom, agora nós vamos falar sobre o capitalismo financeiro. Essa etapa do capitalismo teve início já no século XIX. Observe aí, a partir do século XIX. Foi marcada pela formação das grandes empresas, pelo aumento do número de instituições financeiras, como bancos, por exemplo, e o grande número de empresas, as chamadas multinacionais ou transnacionais. O capitalismo financeiro também pode ser chamado de monopolista, pois muitas vezes as grandes empresas dominavam importantes setores da economia, como bancos, produção de alimentos e matérias-primas, certo? A grande concorrência entre as empresas e a concentração de capitais possibilitaram a formação dos monopólios e oligopólios. O primeiro ocorre quando uma empresa oferece determinado serviço ou produto e estabelece preços elevados. Monopólio é quando a empresa domina sozinho o segmento, certo? O segundo tipo, que são os oligopólios, ocorre quando um conjunto de empresas dominam um determinado setor da economia e determina preços, certo? Dividido entre si o mercado consumidor, estabelecendo lucros elevados com as indústrias petrolíferas e as de equipamentos eletrônicos e alimentícios. Bom, pessoal, então, oligopólio são várias empresas que dominam o mercado. Monopólio, apenas uma empresa. Vou dar um exemplo. No passado, a Petrobras tinha monopólio na prospecção e no refino do petróleo. Na década de 90, o governo de Fernando Henrique quebrou o monopólio da Petrobras. Hoje, temos empresas inglesas, empresas americanas, aqui no nosso país fazendo extração de petróleo. Só que, assim, você não vê isso muito na mídia, certo? Mas se você for fazer uma pesquisa, vocês vão encontrar várias empresas de outros países fazendo a extração de petróleo. Aí você entende que a Petrobras hoje não tem um monopólio, certo? Entendido o que é isso? Monopólio quando uma empresa sozinha domina um segmento da economia de um país. Oligopólio é quando um grupo de empresas fazem isso. Bom, vamos lá, prosseguindo aqui. Tanto os monopólios como os oligopólios eliminam os princípios da livre concorrência ao comprar as empresas menores, procurar controlar todas as faces da produção, circulação, consumo de serviços e mercadorias. Uma grande empresa vai comprar uma pequena, que no futuro poderia ser uma concorrente, não é mais, então essas empresas crescem cada vez mais e não dá opção ao consumidor de procurar um produto mais barato, porque ela vai dominar todo o segmento. Então, não é bom para a população de forma geral. Durante o século XIX, ocorreu a consolidação de um poderoso sistema bancário que se associou ao capital industrial com o objetivo de controlar o capital já acumulado e financiar novos investimentos, certo? Então, no capitalismo financeiro também é marcado pela formação dos trusts, preste atenção que é importante, os cartéis e os holdings.
Trust, conceito, é a fusão de várias empresas de modo a formar um monopólio com o intuito de dominar determinada oferta de produtos ou serviço. Cartéis. Os cartéis, pessoal, é uma prática irregular, ilegal, onde, vou dar um exemplo aqui, os donos de postos de combustível combinam o preço. Isso ocorreu aqui na Paraíba há algumas décadas. Controlaram o preço da gasolina, até os centavos foram combinados. A Polícia Federal investigou e confirmou o cartel e prendeu muitos donos de postos de gasolina. Por quê? Combinar preço é ilegal, a gente se configura como cartel. E, por fim, nós temos aqui o holding, grupo que tem maior parte das ações de uma empresa e é responsável pela sua administração. Bom, pessoal, hoje nós falamos sobre os tipos de capitalismo. Na próxima aula, nós vamos terminar esse conteúdo. Ok? Então, pessoal,